Olá a todos. É mais do que uma satisfação, é uma honra fazer essa brevíssima abertura para apresentar os três palestrantes hoje da live que comemora a abertura das comemorações do mês do economista, os 70 anos de profissão que está ocorrendo esse ano. Então, nós, do Corecon São Paulo, preparamos uma série de palestras, de lives, todas online, e vamos começar hoje. Teremos todas as terças e quintas as palestras, uma pela manhã, isso era de 11 até 12h30, 13 horas, e o da noite, das 18 às 20 horas, que a grade de palestras estão no nosso site, à disposição de todos. Para ler o currículo dos palestrantes de hoje, tinha 5 páginas de cada um, eu resumi 5 linhas, senão eu ia ficar falando aqui durante horas, o currículo de todos. Então, muito brevemente, o professor Antônio Corrêa de Lacerda é doutor em Ciências Econômicas pela Unicamp e mestre em Economia Política pela PUC de São Paulo. É o atual presidente do COFECOM, foi presidente do Corecon, é articulista do Jornal Estado de São Paulo, comentarista da TV Cultura, recebeu uma série de premiações, prêmios, e foi a personalidade do ano pelo COFECOM em 2017. Bem resumidamente. O outro palestrante é o economista Pedro Afonso Gomes, que é economista, perito, avaliador, consultor em reestruturação de empresas. É o atual presidente do Sindecom, Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, e vice-presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo. O Pedro Afonso Gomes foi também presidente do Corecon São Paulo. Terceiro palestrante, o economista Luiz Barsi Filho, economista, advogado e tem se destacado no cenário econômico como um dos maiores investidores no mercado acionário, tendo desenvolvido o projeto Ações Garantem o Futuro. O senhor Barsi é idealizador da portaria que instituiu a atividade do consultor financeiro independente para os economistas. Essa portaria foi aprovada pelo Corecon e também pelo plenário do Conselho Federal de Economia. O senhor Luiz Barsi Filho é o atual presidente do Corecon São Paulo. Então, imediatamente, eu gostaria de passar a palavra ao professor Antônio Corrêa de Lacerda, na sequência, Pedro Afonso e Luiz Barsi, para completar esse primeiro dia de palestras. Uma boa aula para todos nós, né? Bem, bom dia a todos e todas. Eu quero começar cumprimentando aqui os meus colegas de mesa, né? É uma mesa virtual, obviamente, mas é uma satisfação estar aqui junto com o Pedro Afonso, com o Luiz Barsi, né? E também nos acompanham aqui vários conselheiros, colegas de militância na área dos economistas, professor Gilson Garófalo, professor Vicente Paula de Oliveira, o Sérgio Rodrigues, estou vendo aqui o Carlos Oliveira Júnior, e outros que eu não estou mencionando porque eu não estou vendo, mas estou vendo que tem 21 participantes. Nós temos aqui também vários outros colegas. Então, em nome dos citados, eu cumprimento a todos e também a todos os colegas economistas interessados que nos acompanham nessa live. Tá? Como foi anunciado, né, estou aqui na condição de presidente do Conselho Federal da Economia, e o Hélio resumiu muito bem ali as minhas atividades, apenas houve uma pequena omissão, não voluntária, evidentemente. Eu sou professor do Departamento de Economia e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da PUC de São Paulo, né? Então, essa é uma das minhas atividades principais, junto com a atividade profissional como economista, que eu exerço como consultor. Então, só para informação adicional ao que já foi veiculado. A data é importantíssima, né? Nós estamos comemorando os 70 anos de regulamentação da profissão do economista e, tradicionalmente, nós realizamos, nós, entidades representativas dos economistas, né? O sistema COFECOM, Corecons, e fortemente integrado em São Paulo com o Sindecom, que é o
o Sindicato dos Economistas de São Paulo, promovemos sempre eventos de discussão sobre a profissão, sobre a economia como um todo e sobre a atividade econômica. Então, em poucos minutos, eu gostaria de resumir aqui a atividade ou o que nós estamos fazendo no COFECOM. O grande desafio, eu peço desculpas se está vazando um barulho, tem uma obra do lado aqui, viu? Eu vou, assim que eu terminar de falar, eu vou silenciar o microfone para que não atrapalhe o evento. Mas o que ocorre é o seguinte, quer dizer, na verdade, nós temos alguns desafios, né? O desafio de curto prazo, eu assumi o COFECOM nessa segunda rodada, né? Porque eu tive a honra de ser presidente do COFECOM no final do século passado, 1999. Eu já exerci esse cargo, né? Depois de ter presidido o Corecon de São Paulo. Então, voltei 18 anos depois, a convite dos colegas, a ser conselheiro federal, depois vice-presidente em 2019 e em janeiro de 2020 assumi a presidência, estou no segundo ano do mandato da presidência. E coincide essa minha segunda passagem na presidência do COFECOM exatamente com a pandemia, não é? Então, o grande desafio que se apresenta é isso que nós estamos fazendo aqui, é a comunicação virtual, todas as atividades virtuais, né, para cumprir os protocolos de seguridade, de saneamento, os protocolos sanitários de saúde que são recomendados, né? Então, nós temos evitado ao máximo as atividades presenciais. Bom, mas então, diante disso, como é que o COFECOM se organiza, né? Nós nos organizamos em comissões de trabalho. Nós temos cerca de 20 comissões de trabalho e grupos de trabalho temáticos. Então, vou dar alguns exemplos, né? A Comissão de Política Econômica, que se encarrega de fomentar a discussão sobre os temas envolvendo a política econômica, né? Então, nós realizamos permanentemente eventos, debates com economistas das mais variadas especialidades, tendências teóricas e linhas ideológicas sobre os problemas brasileiros, né? Com foco na economia, mas não só, evidentemente. Hoje a economia cada vez mais está associada à questão social, né? O braço social é importantíssimo, e o braço ambiental, né, também, porque o que há alguns anos era um diletantismo, falar em sustentabilidade, hoje se tornou algo urgente, porque o fato é que não é possível mais reproduzir os padrões de produção e de consumo que vêm sendo adotados no planeta Terra, né? Não é um problema exclusivo do Brasil, mas o Brasil, dada a sua relevância, da sua biodiversidade, né, da sua inserção na economia global, exerce um papel muito relevante. Temos a Comissão de Educação, que trata da formação do economista, né, que também é muito importante, e essa comissão tem uma interação muito grande com outras entidades, além das já citadas, que também tem uma influência grande na regulação da formação do economista. É o caso da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Economia, ANGE, é o caso da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Economia, ANPEC, e muitas outras, né? Assim como outras entidades que se interessam pelo tema. Nós temos a Comissão de Educação, já citei a educação, comunicação, muito importante, né? A comunicação ela é conduzida de forma a fazer chegar aos corecons, aos economistas, as atividades do COFECOM, e cada comissão dessa é presidida por um conselheiro, né? Atualmente, o presidente da Comissão de Comunicação é o nosso colega de São Paulo, conselheiro, ex-presidente do COFECOM, o Valdir Pereira Gomes, né, que tem feito um trabalho muito significativo nessa área. Nós temos a Comissão de Normas e Legislação, que trata de toda a regulação do processo. Nós temos a comissão que trata dos assuntos legislativos, né? Eu, pessoalmente, cuido dessa comissão. Nós tivemos agora um grande desafio, que era um dos pilares da nossa atuação,
foi, né, tem sido um dos pilares da nossa atuação. Eu digo foi porque tivemos uma boa notícia agora, que é referente à PEC 108. A PEC 108 ela havia sido apresentada pelo Ministério da Economia em 2019 e propunha uma desregulamentação das profissões, né? 32 profissões regulamentadas seriam desregulamentadas por essa medida provisória, tornando a filiação aos Corecons meramente espontânea, como uma associação, um clube, né? Portanto, com isso também se perderia o poder de polícia dos conselhos profissionais, dessas 32 profissões regulamentadas, né? Que envolvem milhões de profissionais. E nós fizemos todo um trabalho de convencimento junto ao parlamento, principalmente, à opinião pública, de mostrar a inoportunidade da PEC 108, né? Porque isso não era um problema apenas relativo às 32 profissões regulamentadas, mas à própria sociedade, porque é a partir da atuação dos conselhos profissionais que a sociedade, primeiro, se vê protegida de atitudes antiéticas, dos poucos maus profissionais que existem, mas que precisam de regulação, né? E também de ter, por parte dos sistemas, conselhos federais, conselhos regionais, das mais variadas profissões, uma visão abalizada sobre os temas atinentes às suas áreas. É o caso da economia, mas é o caso dos advogados, com a AB, é o caso dos médicos, conselhos de medicina, e assim por diante, né? Os engenheiros, com o CREA e o seu Conselho Federal. Então, essa atividade foi muito importante. Vencemos o primeiro round, houve a retirada, felizmente, depois de 2 anos de luta, da PEC 108, né? Então, ela foi retirada pelo governo. Então, essa ameaça está, no curto prazo, vamos dizer, afastada, né? E isso é muito bom, porque isso, evidentemente, envolveu a atividade não só do COFECON, mas do Fórum dos Conselhos Profissionais, o famoso conselhão, né? Que reúne, então, essas 32 entidades e que agiram também conjuntamente com o sistema COFECON-Corecons para fazer esse trabalho. Então, eu estava falando aqui das comissões de trabalho, eu dei alguns exemplos, né? Não vou citar todas, porque isso levaria muito tempo, mas no site do COFECON, no portal, né, na internet, tem todo o relato das comissões. Nós temos vários colegas aqui de São Paulo que participam das comissões, porque as comissões não são formadas só por conselheiros federais, né? Os conselheiros federais, claro, coordenam, né, essas atividades, mas nós contamos com a colaboração de vários dos colegas aqui presentes e outros também que não estão presentes hoje, mas que participam, né? Então, e todo economista pode colaborar com a comissão. Nós temos o primeiro contato via portal, né? Hoje, com a dificuldade de atividades presenciais, nós temos usado muito o portal para colher essas impressões, para fazer essas atividades. Então, é muito importante que todo aquele que tenha sugestões a apresentar, essas sugestões são remetidas diretamente para análise da comissão, das respectivas comissões. E essas comissões, obviamente, têm um caráter consultivo. O órgão máximo de deliberação no âmbito do COFECON é a plenária, né, formada por 18 conselheiros titulares e 18 conselheiros suplentes, né? E 2 vezes por ano também fazemos a reunião ampliada, além dos já citados conselheiros federais, os presidentes dos conselhos regionais. É um momento em que a gente faz essa grande, vamos dizer, organização do sistema. Temos anualmente um evento nacional. Esse ano, né, certamente será objeto aqui, está na programação, uma palestra sobre o o Congresso Brasileiro de Economia, economistas, né? Não, Congresso Brasileiro de Economia, CBE, né, que é muito relevante. E a cada 2 anos também temos o SINCE, o Simpósio dos Conselhos de Economia, né? Então, nessa interação que nós realizamos essa atividade. Então, o COFECON tem sido muito ativo, né,
E uma pergunta muito recorrente é, bom, mas o que o COFECOM faz para o economista, né? O COFECOM, ele não age na linha de frente. Quem está na linha de frente e faz esse papel muito bem são os conselhos regionais de economia. Como eu disse, em São Paulo, fortemente integrado com o sindicato, né? O Sindecom. Então, essas são as entidades da linha de frente que se expõem mais diretamente ao economista. E o Conselho é o guarda-chuva. O Conselho Federal de Economia representa praticamente o guarda-chuva regulatório por parte disso, e, claro, participa das discussões dos grandes temas nacionais, sempre incentivando a participação também dos conselhos regionais de economia. Algo que nos preocupa muito é o mercado de trabalho do economista, né? Nós estamos numa situação de desemprego gravíssima, né? Que afeta, obviamente, a profissão. Nós temos 15 milhões de desempregados no Brasil, né? Dentro da nossa população economicamente ativa, mais os 6 milhões que são classificados como desalentados, que é o nome oficial que o IBGE classifica, aquele que desistiu de procurar emprego. Não porque ele não queira trabalhar, é porque não encontra oportunidades, então desistiu. E outros subutilizados, né? São milhões de subutilizados, aqueles que trabalham algumas horas, muito menos do que gostariam. Então, nós temos cerca de 1/3 da população economicamente ativa no Brasil, praticamente, ausente, né, do mercado de trabalho. Claro que existem hoje, a questão do trabalho e emprego está diretamente associada. Hoje é possível que haja iniciativas individuais, né, para a atividade. Isso é perfeitamente possível no caso do economista, e certamente os meus colegas Pedro Afonso e Luiz Barsi falarão também desse aspecto, mas não há dúvida que a questão, especialmente Brasil afora, a questão do desemprego é um tema muito relevante, e nós temos lutado muito junto com o sistema, COFECOM, CORECONS, com a manutenção e ampliação do mercado de trabalho do economista, assim como da formação do economista também, né? Hoje nós temos uma legislação que é absolutamente flexível, e ela permite, respeitada uma grade básica, a adaptação de qualquer curso de economia à sua região, à sua especificidade. Então, se eu quiser formar hoje um economista especializado em agropecuária, por exemplo, eu consigo fazer isso sem nenhuma mudança regulatória. Aproveitando as normas existentes, é possível que uma faculdade desenvolva um curso de economia voltado para essa especificidade. Eu dei o exemplo da agropecuária, mas poderia ser mineração, poderia ser indústria, poderia ser consultoria, poderia ser finanças, poderia ser mercado de capitais, poderia ser toda atividade, ela é plenamente possível de ser adaptada dentro do currículo, da grade curricular hoje existente. Né? Por quê? Porque você tem cerca de 40% dessa grade, né, que ela é, de acordo com as diretrizes educacionais, ela é flexível, ela é adaptável. Né? Então, não precisa de nenhuma mudança regulatória. Isso é iniciativa da própria instituição, né, que pode montar o curso à sua vontade. Claro que sem descaracterizar o curso de economia. Existem disciplinas que são princípios do economista. É impossível você formar um economista que não saiba macroeconomia, que não saiba microeconomia, que não saiba economia brasileira, história econômica, né? História do pensamento econômico. Aí ele não vai ser economista, ele vai ser talvez um administrador, quando muito, né? Sem nenhum demérito aos administradores. Mas é outra abordagem, né? E, no caso específico, essa descaracterização levaria a um mau administrador, né? O que não é o caso de um curso de administração que respeite as suas diretrizes curriculares. Mas esses são alguns dos temas, né, que nós temos atuado fortemente, como disse, sempre em conjunto com os CORECONs, em São Paulo, aqui com a forte integração com o Sindecom, e, evidentemente, no campo geral, além do desemprego, algo que nós não podemos ficar alheios como economistas e como cidadãos, evidentemente, é a pandemia.
né? A pandemia Covid-19 é algo que nos preocupa fortemente, e particularmente no Brasil, porque o Brasil é um destaque negativo, né, na gestão da pandemia, né? Nós temos um número muito maior de vítimas fatais e de infectados, né, do que deveríamos, e isso tem diretamente a ver com a questão do enfrentamento da pandemia, né? A vacinação começou muito tarde e corre muito lentamente, né? Então, esse é um tema que merece nossa preocupação, merece nossa reflexão, e não há como deixarmos de mencioná-lo na comemoração dos 70 anos da profissão do economista como algo muito relevante. Então, eu gostaria de, aqui, não perder a oportunidade de me congratular com todos os economistas brasileiros, os colegas da militância aqui do sistema COFECOM, CORECONS e nosso Sindicom, nessa data tão importante, né, de comemoração de mais um ano, agora é o 70º aniversário de comemoração da regulação da profissão do economista. Um grande abraço a todos, estou à disposição. Um abraço. Agora, com a palavra, o presidente do Sindecom, Pedro Afonso Gomes. Obrigado, Hélio. Lacerda, que me precedeu, Barsi, que falará logo em seguida, demais colegas que estão aqui participando, se interessando por essa abertura, por este mês do economista e os 70 anos da profissão. Desculpem se talvez esteja ruim a minha voz, porque eu estou absolutamente em frangalhos, mas estou me esforçando para falar. Mas vou fazer o possível e vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer aqui. Muitos que me conhecem sabem que eu valorizo demais a história. E a história não apenas para que a gente saiba do passado, não é esse o sentido. É a gente valorizar a história para saber o que ocorreu, se isso ainda ocorre entre nós, e quais são os motivos de algumas coisas que nós até hoje enfrentamos, por exemplo, na profissão do economista. Então, nós estamos falando aqui de 70 anos da profissão, e eu, na verdade, digo que são pelo menos 100, porque 70 foi o dia em que se promulgou a lei. O presidente Getúlio Vargas promulgou a lei no dia 13 de agosto de 1951, portanto, há 70 anos. Mas tem toda uma pré-história a isto. E aí eu lhes digo que essa pré-história nos ensina. Nos ensina no sentido de valorizarmos a profissão nossa. Explico. Como é que surgiu a questão do curso superior de Ciências Econômicas no Brasil? Eu fiz várias pesquisas para escrever artigos, e, na verdade, a movimentação foi entre os estudantes daquilo que, na época, se chamava curso técnico, né? Curso médio, que formava contadores e peritos contadores e guarda-livros. Isso na década de 20, comecinho da década de 20. Vocês sabem que no Brasil o ensino comercial ele foi instituído em 1902 no Rio de Janeiro e em 1904 em São Paulo. No caso de São Paulo, pela Escola de Comércio, a Escola de Comércio Álvares Penteado, que até hoje está no mesmo lugar, ali no Largo de São Francisco, né? E essa escola de comércio foi aquela que abrigou os cursos de contador e de guarda-livros. Só que os professores da área de economia, e aí existiam várias matérias de economia no conteúdo do curso, eu já olhei, eram dadas por engenheiros, porque os engenheiros eram os únicos que tinham curso superior em que se estudava economia política, desde 1870. E os contadores, então, resolveram, poxa, por que nós não podemos ter também um curso superior de economia, para que nós possamos propagar isso? E foi assim que seguiu o movimento em São Paulo e no Rio,
E no finalzinho de 1931, criou-se o curso superior de Ciências Econômicas. Esse curso superior foi instalado em 1932, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em São Paulo, exatamente na mesma instituição, a Escola de Comércio Álvares Penteado, e no Rio, na universidade, que hoje é a Universidade do Brasil. E esses cursos formaram aquilo que a gente chama dos primeiros economistas, os primeiros que se graduaram em economia. Era um curso de apenas 3 anos, então quem entrou em 32 terminou em 34. E os de São Paulo tiveram uma atitude, eu digo que a esses aí, na noite em que eles resolveram fazer o que eles fizeram, a gente deve toda a nossa profissão. E eu explico. Em novembro e dezembro de 34, começaram alguns dos alunos a dizer: nós não podemos nos afastar, nós precisamos ficar unidos. Vamos fazer uma reunião e vamos fundar uma associação. Nossa, por quê? Porque tem muita gente no mercado e a gente precisa ficar unido. E foi isso que eles fizeram. Fizeram esse propósito. A gente lá no sindicato tem a carta em que eles propuseram a criação de uma associação. E no dia 11 de janeiro de 1935 foi fundada a Ordem dos Economistas de São Paulo, que não se identifica com a atual Ordem dos Economistas do Brasil, porque aquela ordem, daquela forma como foi, ela acabou sendo extinta, né? Acabou não existindo mais. Ela, na verdade, se identifica com o Sindicato dos Economistas, porque já na ata de fundação, eles pediam o credenciamento como sindicato representativo da profissão. E isto foi feito 4 meses depois, em maio de 1931, foi dada a autorização para ser sindicato dos economistas. Há aí uma curiosidade interessante, que o chefe da repartição que fazia o registro falou assim: mas devia ser econômicos. Aí alguém lá falou assim: não, mas depois podem vir mulheres que se formem em economia, e a gente vai ter que incluir essas pessoas, e não pode ter distinção. Alguém falou isso e acabou ficando economistas, mulheres e homens, né? Então tem uma curiosidade logo na concessão do título de sindicato ao Sindicato dos Economistas, que é esse que eu presido. Então, ele vem desde 11 de janeiro de 1935, passando por uma série de questões. Primeira coisa foi representar a categoria. Depois, possivelmente vocês saibam, antes dos conselhos, registravam-se os profissionais de determinada área nos sindicatos profissionais, quando não existiam ainda os conselhos, quando a profissão ainda não era regulamentada. Eu trouxe até um dado aqui. No anuário do Governo do Estado de São Paulo, de 1945, havia 352 economistas registrados no Sindicato dos Economistas. Por exemplo, estes eram aqueles que podiam exercer a profissão de economistas. E só havia 155 engenheiros no Sindicato dos Engenheiros. Quer dizer, em 1945, no Estado de São Paulo, os economistas eram mais do que o dobro do número de engenheiros. É claro que isso virou completamente, né? Hoje nós temos praticamente 10 vezes o número de engenheiros do que temos de economistas. Mas, voltando a 1935, tá bom, conseguimos ter uma entidade que vai nos unir, conseguimos uma entidade que vai nos representar. E agora, fazemos o que com isto? E é justamente por aí que começou essa grande luta dessas pessoas e dos outros que vieram em seguida para a regulamentação da profissão. A primeira coisa
que se dizia era o seguinte: ninguém sabe o que um economista faz. E mesmo entre os alunos ainda havia lá uma dúvida, porque eles estudavam uma mistura de contabilidade com economia. Havia livros, foi editado um livro, Contabilidade Azendiária, que fazia uma mistura das coisas. Nem era muito clássico isso. E os empregos que haviam eram nos órgãos públicos, por exemplo, na prefeitura, no estado de São Paulo, pouca coisa fora disso. Então, era necessário criar-se alguma cultura sobre a importância do economista. E eles não tiveram dúvidas. Começaram a fazer campanhas para divulgar a profissão. Então, uma primeira campanha que foi feita foi num programa de rádio. Para nós aqui é estranho, mas em 1937, quando fizeram a campanha, a rádio é o que as pessoas ouviam. Ligavam à noite e ficavam escutando rádio. Então, era aí que eles tinham que chegar. Conseguiram lá um horário numa emissora e começaram a transmitir ao vivo perguntas e respostas sobre economia, para as pessoas se acostumarem, para as empresas se acostumarem e começarem a contratar economistas. Um pouco mais adiante, foi criado no âmbito do Sindicato dos Economistas o primeiro índice que ainda existe, né? O índice mais antigo de preços, que é o que hoje a gente chama de índice da FIPE, que era o índice de preços, que foi, na verdade, colhido dos lixeiros de São Paulo. A categoria menos bem paga dentre todas é a que foi escolhida para se fazer a verificação da cesta básica, a variação de preços da cesta básica. Por quê? Porque essa é uma das campanhas que depois houve muitas outras, eu vou falar rapidamente, muitas outras campanhas de cidadania do Sindicato dos Economistas. Eu estou falando do sindicato porque não existia outra entidade até então, tá? Não existia outra entidade, só voltou a ter uma outra entidade em 46, quando a Ordem dos Economistas de São Paulo foi criada, e depois em 52, 53, quando foi criado o Conselho Federal de Economia e o Conselho Regional de Economia. Que foi a campanha do salário mínimo. Então, o Sindicato dos Economistas ajudou muito a que fosse criado o salário mínimo, porque ele fez pesquisas com base nos que ganhavam menos e o custo de vida dessas pessoas. Então, esse foi uma das coisas que levou o governo federal a sedimentar a ideia de que era necessário ter um salário mínimo. Mais adiante, houve um trança-pé. E vocês vejam, não sei se vocês estão acostumados com isso, mas um trança-pé significa um trança-pé legislativo, né? Muitas vezes, a gente que está na frente das entidades briga por uma determinada coisa no Congresso, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, quando a gente vai ver, outras pessoas foram lá e falaram o contrário, né? E conseguiram convencer os parlamentares a votar contra a gente. Foi o que aconteceu quando houve uma modificação da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943. Havia uma proposta para se retirar, dentre os cursos superiores, ou as profissões de nível superior, a profissão de economista, e deixando separado ali, não deixando como profissão de nível superior. Se vocês forem olhar na CLT, ela continua vigorando. Aí o Dr. Jamil Zantucci, que muitos aqui conheceram pessoalmente, eu também o conheci, legenda da nossa categoria, né? Ainda estudante de economia, resolveu interferir diretamente. Isso eu tenho o testemunho narrado dele. O primeiro testemunho dele era o seguinte: vamos ligar para o presidente Getúlio Vargas e vamos ver o que o Getúlio Vargas vai falar.
E aí ele falou, mas que jeito ele vai me atender? Aí ele bolou uma estratégia, ligou para o Palácio do Catete e falou que no dia seguinte haveria uma greve geral em São Paulo e que ele teria umas informações para dar, mas só poderia dar para o presidente da República. E ele ligou, conseguiu falar com Getúlio Vargas, teve que falar para ele que estava mentindo, mas numa boa causa, e o Getúlio falou, então escute a Hora do Brasil à noite, que eu vou ter decidido isso aqui. E foi exatamente o que ele fez. À noite já havia a manutenção da carreira de economistas. Depois houve outras tentativas de solapamento da nossa lei. A nossa lei teve que entrar 3 vezes. Essa lei que a gente vê aí, 1411, ela teve que entrar 3 vezes. Ela foi fechada, o caminho dela foi fechado 3 vezes no Congresso, para até chegar na 1411. Aí vocês dizem, mas o que tem a ver conosco hoje? Olha, gente, é muita coisa. Nós, graças a Deus, economistas, temos uma formação muito forte. A gente consegue compreender o mundo com uma visão muito boa, desde que a gente seja aplicado no estudo, é claro, né? Porque quem não estuda não adianta nada, né? Mas se é aplicado, o ferramental que nós temos é muito importante que a gente saiba utilizá-lo, né? E a gente tem um diferencial enorme em relação a várias outras profissões, sem demérito delas, mas é porque o nosso conceito social é muito forte. Então, a gente causa um certo receio de que vá se perder algum espaço na profissão. Eu acho que não tem problema. Cabem o número de economistas que nós temos, cabe o número de bacharéis que nós temos aí talvez uns 200 mil no Brasil, suponho que seja isso. A gente não tem um registro, né, porque as pessoas não se registram nos Corecons, né? Então, são situações assim que fazem com que a gente seja um pouco temido, né, nesse sentido. Depois, a categoria dos economistas, e aí chegou ao 1400, em agosto de 1951, e foi dado o apoio para que se conseguisse aprovar finalmente. Aí tem umas histórias que são muito longas para contar aqui, desde o dia em que ela foi bloqueada de novo até o dia em que ela foi retomada e depois assinada. Mas o caminho era este, o caminho era constituir os conselhos. Por mais que os conselhos tenham defeitos, os conselhos são, de alguma forma, o regulamentador da profissão, valorizador da profissão, assim como os sindicatos, com todos os defeitos que qualquer entidade tem, né? Então, acho que a gente, olhando assim, de lá para cá, e falando 70 anos, digo o seguinte, qual o futuro da profissão? Eu acho que vai enfrentar todas essas coisas que os primeiros enfrentaram, que é a incompreensão da sociedade sobre o nosso papel. Eles adoram economistas, mas não sabem o que o economista faz. Aliás, lamento muito, às vezes nem mesmo os economistas sabem. Eu converso com muitos economistas por dever de ofício e, às vezes, percebo que as pessoas não sabem o potencial da nossa profissão. E com essa situação, ocorre o quê? Ocorre que as pessoas acabam por deixar a profissão. Mas não precisa. Quer dizer, eu não estou dizendo que a crise não piora a situação. Sim, mas existem muitos trabalhos que os economistas podem fazer. Seria outra conversa a gente ter agora aqui. O que importa é que, de futuro, me parece que, primeiro, os economistas têm que tomar nas suas mãos a sua profissão. Tem que escolher os seus dirigentes de forma adequada, tem que trazer para o debate todas as suas qualificações. Se nós não tivermos qualificações, ou tivermos defeitos, vamos consertar os nossos defeitos e vamos seguir adiante, porque esse resto de século
é muito importante a nossa presença, assim como foi durante toda a vida. Os economistas, desde a Idade da Pedra, teriam um papel fundamental, não é isso? É isso, gente. Eu queria só falar isso, depois fico à disposição para perguntas. Muito obrigado. Bom, então, dando continuidade às palestras, agora a terceira palestra será feita pelo presidente do Corecon, o senhor Luiz Barsi Filho. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os economistas registrados e não registrados do nosso conselho pela comemoração que fazemos nos 70 anos da criação da profissão do economista através da lei que o regulamenta. Eu sou presidente do Conselho Regional de Economia e tenho procurado, na razão direta de todos os acontecimentos, criar condições para que os economistas encontrem caminhos que possam proporcionar-lhes emprego e remuneração. Eu vou fazer um breve relato. Eu me formei em 1962, uma faculdade chamada Faculdade de Economia, Finanças e Administração de São Paulo, e tive a oportunidade de ter professores magníficos, professores que não cultuavam conceitos ultrapassados. Por exemplo, um dos meus professores foi o professor Vespasiano Consiglio, o outro foi o Leopoldo Testa, o outro foi, eu agora não me lembro de todos, o Ludwig Meyer, enfim, economistas ilustres e economistas vencedores, está entendendo? Eu, então, quando me formei, procurei, de alguma maneira, seguir a trajetória desses economistas. Tentei me transformar num economista vencedor, nunca lamentando o fato de não ter tido a oportunidade de entrar numa situação de emprego público. Eu não me formei em Harvard, nem em Yale, nem em Oxford, nem em Salamanca, nem em Sorbonne. E, no entanto, eu sou um economista vencedor. Por quê? Porque eu procurei sempre a objetividade dos acontecimentos. Uma das coisas que eu criei aqui no nosso conselho foi a função do consultor econômico financeiro independente, que é o que eu executo desde 1962, quando eu me formei economista. E vejam os senhores, sem nunca ter tido a oportunidade, por interpretar que eu não sei se eu tivesse frequentado essas universidades, talvez eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu consegui ser um economista vencedor. E o que nós fizemos? Baseado nisso, eu procurei que os economistas seguissem a trajetória que eu segui. Consequentemente, a questão de uns 4, 5 anos passados, eu criei uma função chamada consultor econômico financeiro independente, com a objetividade de permitir que esses economistas seguissem uma trajetória vencedora como a minha. Lamentavelmente, a nossa profissão não tem um órgão balizador e um órgão inibidor. Por exemplo, o advogado, ele tem o fórum. Ninguém faz nada no fórum se não for advogado. O médico, ele tem os hospitais, as clínicas. Ninguém faz nada se não for médico. Os engenheiros também, ninguém entra na profissão se não for engenheiro. Por quê? Porque eles têm esses órgãos inibidores. Nós, economistas, lamentavelmente, nós deveríamos ter alguns órgãos dessa situação, como a CVM. Eu faço sempre uma crítica veemente à CVM na condição de economista. Por quê? Porque a CVM inibe o economista de praticar a sua profissão dentro do sistema financeiro nacional. Vejam os senhores, se um cidadão que fez um curso diríamos, de enfermagem, ele fizer um teste
na esfera da CVM, que são os órgãos que promovem esses testes, ele pode operar no mercado. É incrível, né? E o economista que fez uma trajetória, que desenvolveu uma trajetória de economia, não pode. Ele está inibido, está entendendo? Então, essa é uma das lutas que nós temos feito. Procurar criar caminhos no setor financeiro. Nós, aqui no Conselho Regional de Economia, criamos o espaço do economista com a pretensão de fazer com que todos aqueles que desejarem ingressar no mercado através de um início, como eu tive no segmento de ações, está prestes a começar já. Ele não precisa pedir emprego para ninguém. Ele pode vir aqui e ele já terá um emprego, está entendendo? Então, o que eu quero dizer também aos senhores é o seguinte, que não se inibam de serem economistas, porque eu sou um economista, volto a repetir, um economista vencedor, e eu, sincero e honestamente, não conheço ninguém em outras profissões que ganhem o que eu ganho. E outras pessoas que construíram o patrimônio que eu consegui construir, exatamente tentando, de alguma maneira, exercitar a minha profissão de economista dentro do segmento financeiro e no segmento acionário, ok? Então, o que eu quero dizer aos senhores é o seguinte, nós já tivemos o professor Lacerda discursando sobre a questão da origem dos economistas, enfim, e o Pedro Afonso falando da história, não é isso? Mas, como eles já falaram sobre isso, eu quero falar do futuro. E eu acredito o seguinte, que o futuro está exatamente em nós brigarmos para que o economista ocupe o espaço que efetivamente ele deve ocupar na sociedade, tá ok? Então, nós aqui do Corecon estamos cientes e conscientes de que nós vamos conseguir regularizar junto à CVM a função de consultor econômico financeiro independente, função essa que já está inserida na nossa profissão, e com certeza isso abrirá espaço para que nós tenhamos uma possibilidade muito grande de criarmos empregos em quantidade suficiente para atender a todos os economistas. Esta é a minha mensagem. Então, eu cumprimento a todos e coloco o Corecon e me coloco como presidente do Corecon também para qualquer iniciativa, qualquer indagação, qualquer esclarecimento que se fizer necessário. E, mais uma vez, eu cumprimento a todos, na esperança de que nós, economistas, venhamos a ocupar o lugar que, efetivamente, a sociedade nos reserva. Um grande abraço a todos, ok? Então, agora eu gostaria de saber se alguns dos participantes, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os três. Uma satisfação ver todos os colegas bem, uma data especial para nós. Meu nome é Haroldo Silva, sou conselheiro do Conselho Regional de Economia aqui de São Paulo, e é uma honra estar participando desse evento com expositores tão brilhantes. Eu queria fazer uma pergunta, eu vou fazer para o professor Lacerda, que eu acho que resgatou, inclusive, o papel do economista lá no Congresso, né, num aspecto mais amplo. A minha pergunta é a seguinte, professor, quando se tem eleições presidenciais, por exemplo, muitas pessoas até ficariam preocupadas qual seria o nosso ministro da Saúde, muitas pessoas nem sei se vão se preocupar quem é o ministro da Casa Civil e etc., no mercado financeiro, inclusive, as empresas e tudo mais. Mas o ministro da Fazenda ou o ministro da Economia, agora com uma nova composição, é assim aquele que causa o maior furor. Inclusive, no aspecto das campanhas eleitorais, este é um dos nomes que o presidente da República tem que deixar claro quem será o ocupante do cargo, caso ele seja vencedor. Ou seja, os economistas, de fato, são muito importantes para a vida nacional. A minha pergunta é, o que a gente pode fazer, aí juntando com o que os outros palestrantes falaram,
para mostrar para a sociedade que as decisões econômicas que serão tomadas pelos respectivos ocupantes dos cargos impactam na vida de todo mundo e, portanto, o cargo do economista é importante não apenas no Ministério, mas sim em todas as funções da sociedade, como nos outros órgãos e serviços públicos, no mercado financeiro ou como economistas de empresas, como foi o nosso caso aqui. Então, o que a gente tem que fazer diferente, professor, para que não só nas campanhas eleitorais a população perceba a importância do economista? Obrigado, colega Haroldo Silva, né, que é grande economista e é também engajado na função de conselheiro, né, do Corecon São Paulo. E é muito bom ter você na nossa equipe, né, com o seu trânsito aí, a sua atuação como economista. Você destaca das atividades principais, assim que eu vejo, das entidades representativas, das nossas entidades representativas, né, como entidades representativas de economistas, nós temos que cumprir o nosso braço, e é isso que eu defendo e procuro praticar, da discussão das alternativas de política econômica, né? Não existe um único caminho de política econômica, existem alternativas, todas elas têm custos e têm benefícios, né? Então, eu creio que seja o nosso papel, como entidade representativa da profissão, estimular esse debate, né? Estimular e trazer para a opinião pública aquilo que nós podemos contribuir. Infelizmente, o debate que chega ao grande público se dá via mídia tradicional, né? E a mídia tradicional é muito curioso, aliás, nesse momento de pandemia, a mídia tradicional, o que eu chamo de mídia tradicional, né? São os grandes canais, né? São as 5, 6 famílias que dominam os meios de comunicação no Brasil, né? Tem os principais canais de televisão, abertos e fechados, os principais jornais, as melhores estações de rádio, etc. Essa mídia tradicional tem dado um show na questão sanitária e de saúde. É impressionante, eles colocam horas e horas de programação, há 2 anos, há 1 ano e meio, pelo menos, com os melhores especialistas das mais variadas tendências, falando sobre o problema de saúde, né? É muito bom, porque isso desfaz fake news, desfaz mitos, né? E é um grande serviço de utilidade pública. Bom, aí vamos falar de economia. O noticiário de economia ficou restrito à inflação, né? Sem maior análise. A inflação, saiu o IPCA, saiu o IGPM, a taxa de juros, não, porque a Selic, ou não sei o que e tal, o comportamento da Bolsa de Valores, que é muito importante, mas não é tudo. Que mais? E o câmbio, né? Então, é isso que virou o noticiário econômico, né? Quando colocam algum economista para fazer avaliação, vai um colega do setor financeiro. Nada contra o setor financeiro. O setor financeiro, nós temos grandes economistas no setor financeiro. Aliás, eu tenho que dizer que nos últimos 20 anos, pelo menos, a fatia dos melhores alunos que nós tivemos foi para o mercado financeiro. É claro, porque tem os melhores empregos, remunera mais. Não é nenhuma crítica nesse sentido, mas é que não pode prevalecer só a visão do mercado financeiro. Nós temos que ter a visão do mercado produtivo, a visão da sociedade, do economista autônomo, do economista consultor, enfim, tem que diversificar e fazer esse debate que sumiu da mídia, né? Não tem mais discussão. Então, quando se trata da escolha dos governos, é muito importante que se exija que o governante que se propõe ao cargo apresente um plano de governo na área econômica, né? Mais do que o nome que ele vai adotar, para evitar os famosos postos de gasolina, né? Então, o cidadão que é candidato é questionado, não, isso eu vou delegar lá para o posto de gasolina, que eu vou nomear, que é um sabichão que vai lá fazer. Mas ele vai fazer o quê? Não existe um caminho único, não é? Então, eu acho que nós, como sociedade, é papel nosso, das entidades representativas dos economistas, fazer esse debate. Por exemplo, nós vamos ter um excelente exemplo daqui a algumas semanas, com o Congresso Brasileiro de Economistas, que é um congresso plural, que vai abarcar a temática econômica nas suas mais variadas nuances, desde, sim, do setor financeiro, mercado de capitais, agricultura, indústria,
atividade de perícia econômica, mediação, arbitragem, enfim, todas as atividades possíveis dos economistas estarão retratadas lá. Então, é um bom exemplo do que nós podemos e estamos fazendo, né, como entidades, em trazer essa colaboração para o debate econômico. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, a parabenizar, né? 3 palestras brilhantes. Eu digo, eu sou formado em 1969, né? Mas cada vez que eu ouço economistas dessa estirpe, né? Antônio Corrêa de Lacerda, Pedro Afonso, Luiz Barsi, sempre agrega, né? A gente está sempre aprendendo, né? A gente sempre somando. E é uma satisfação enorme, né, ter ouvido aí os três colegas, né? Historicamente, né, embora tenha começado meu curso em 1966, aí na PUC de São Paulo, eu me senti economista desde os 15 anos da minha vida, né? Aquelas curiosidades, país rico, país pobre, ou até essa questão sei lá, de uma estratificação social, né? Mas eu queria voltar para a atualidade, né? Eu acho que todos vocês aí colocaram, que é essa questão hoje que está, não só na mídia, né? Mas é o objetivo, que é a sigla ESG, né? O Environment, que é a sustentabilidade, numa tradução mais livre, a questão social e o G, né? A questão da sustentabilidade, né? Após a Revolução Industrial, né, o modo de produção capitalista produziu mais mercadorias que todos os séculos anteriores. Isso dito até pelo Marx, entende? Muito importante. 1800 nós éramos 1 bilhão de habitantes, ou em torno disso. Hoje nós somos 7,8 bilhões de habitantes. Então, o modo de produção capitalista realmente... Mas acontece que não houve uma preocupação com o meio ambiente. Quer dizer, da forma como nós estamos conduzindo, é necessário, né, se voltar para o meio ambiente, então, créditos de carbono e etc. De outro lado, a questão social, né, a desigualdade social também não pode continuar, principalmente no nosso país, né, onde ela é muito mais acentuada, essa desigualdade social, entende? E a questão, é claro, da governança, né? Nós temos que adotar as melhores práticas gerenciais. Ora, e quem reúne tudo isso? Quem é que pode, né, analisar e propor? O economista, né? O economista, a economia é uma ciência social, né? E eu acho que vocês três deixaram evidente isso, deixaram muito evidente, né? Não é a questão da taxa de retorno. Na verdade, eu ainda fico com os clássicos, né? Você troca o seu trabalho com o trabalho do outro, né? Você troca o seu trabalho com o trabalho do outro, e isso é a essência, né? Sei lá, do retorno, etc. Mas eu acho que para enfrentar a atual situação, principalmente a questão da pandemia, é o economista. Quer dizer, a questão da economia e a saúde, eu acho que o Lacerda colocou, a questão da vacinação e etc., isso é economia, né? O economista, desde as primeiras aulas, aí, os estudantes aprendem. Tem uma escala de preferências e está lá no topo a saúde, pô. A escala de preferências do consumidor está na saúde dele, entende? Então, isso de querer dissociar a economia de saúde não tem nem sentido, né? É uma discussão que não pode ser levada avante. Mas a minha pergunta agora, eu gostaria de perguntar aos três, é o seguinte, quer dizer, historicamente, né, desse, sei lá, passado recente, como é que vocês veem a contribuição, né, que os economistas estão dando à sociedade, né, a contribuição que os economistas estão dando à sociedade, né, dentro do campo de cada um, né?
atividade profissional, da academia. Mas, mais uma vez, parabenizar os três, viu? E a iniciativa, né? A iniciativa aí do Corecon, do Sindecom, de promover essas palestras, né? Eu acho que vão contribuir muito para um esclarecimento aí à sociedade como um todo. Muito obrigado, desculpe se eu me estendi muito. O seu Barsi acabou de nos avisar aqui que ele precisou sair porque ele tem um compromisso de uma reunião de um grupo de administração. E ele pediu para que o Pedro Afonso fizesse os comentários aí pelo Corecon de São Paulo. Respondendo ao professor Valdir, é o seguinte: eu, particularmente, profissionalmente, trabalho no conflito, dentro do conflito econômico, né? Para solucionar conflitos entre empresas, entre pessoas, questões de tamanho de empresas, questões de encargos. E a perícia, basicamente, o que a gente faz é isso, né? A gente verifica quem é que tecnicamente, se todas as regras técnicas foram adotadas. E eu, particularmente, prezo muito a ideia do abuso, né? Então, se houver abuso, se não houver abuso. Outros colegas fazem de outra maneira. E trabalho também, especialmente, na reestruturação e na recuperação de empresas. Então, acho que tenho contribuído bastante nessa área de reestruturação e recuperação de empresas, e vou contribuir bastante daqui por diante, porque nós estamos numa situação dessa, né? Uma situação em que as empresas precisam de reestruturação, precisam de recuperação vamos dizer assim, do Instituto da Recuperação Judicial. Já o presidente Barsi, como pediu para falar por ele também, porque essa é uma pergunta mais pessoal do que propriamente institucional, né? O objetivo do presidente Barsi, como ele sempre me disse, é o de capitalizar as empresas e facilitar com que as empresas se desenvolvam permanentemente, né? E é esse o objetivo do mercado de capitais. Então, ele usa essa articulação dele dentro do mercado de capitais para melhorar. E isso é uma função de economista também, não há dúvida nenhuma, né? Embora também seja de investidor, o que não é. Eu penso que outros colegas também têm outras contribuições que poderiam dizer: olha, eu contribuo para a sociedade da forma melhor possível. E a melhor possível é usar minha ciência, usar minha técnica, minha experiência para melhorar as empresas, para melhorar a sociedade de um modo geral. Hélio, eu também não posso ficar muito, mas pelo fato da dor que eu já falei, eu já estou assim no limite da dor, sabe? Mas queria só pedir a você, vou devolver a você, é isso que eu estou falando. Desculpa, colegas, mas é que está insuportável a dor aqui. Obrigado aí pela oportunidade, você bem, eu quero ser rápido. Bom, eu sou economista, eu trabalhei muito na área pública e eu trabalhei em várias áreas dentro da área pública, não só em finanças, mas trabalhei na educação, na assistência social, trabalhei no desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, né? Então, eu tenho mesmo uma visão assim, que o economista, ele cabe dentro das diversas áreas, né? E recentemente, eu estive lá no Instituto de Estudos Avançados lá da USP, participando de um encontro, e a reclamação dos arquitetos é que não tinha advogado para fazer cálculos, para fazer estudos econômicos na área de desenvolvimento urbano, e que eles acabavam tendo que fazer esse trabalho. Eu achei muito curiosa a observação deles, né? E agora, mais recentemente, sou um aprendiz aí de perícia, estou entrando nessa área, acabei encontrando a mediação e a conciliação, e acabei me matriculando num curso lá na Escola Paulista de Magistratura, um curso de pós-graduação, né, nessa área. E aí eu acabei encontrando um curso que foi feito agora recentemente, acabou essa semana passada, sobre economia e direito, né? Eu achei muito interessante porque o interesse dos juízes na área econômica, né? E foi um curso extremamente teórico, né? Lá se estudou
teoria da moeda, a questão da societária, a teoria dos contratos, né? Enfim, e eu fiquei muito... Economia do direito, uma área que eu também não tinha muita noção dos estudos que estão sendo desenvolvidos nessas áreas, né? Então, o economista tem um espaço bastante amplo, né, em diversas áreas, né? Esse trabalho interdisciplinar e esse trabalho acadêmico, né, é uma área que eu acho que a gente precisa aproveitar melhor, né? Era isso que eu queria comentar com vocês, que nós precisamos trabalhar mais interdisciplinariamente, né? Interdisciplinar, questão ambiental, questão urbana, né? Nós temos muitas áreas que a gente precisa entrar. E a outra minha pergunta recentemente, de um tempo para cá, surgiram os cursos de gestão pública, de economia internacional, né, que acabaram se desmembrando dos cursos, né? Eram disciplinas dentro do curso de economia e acabaram virando cursos de graduação, né? A gente acabou perdendo um público aí, né? Eu não sei como é que isso acabou acontecendo, porque quando eu olho o currículo, ele se enquadra no currículo de economia, né? Dentro das funções de economista, e é um outro curso, é uma outra graduação, e acaba fugindo ao nosso controle, né? Era isso, por enquanto. Obrigado. Eu quero, sim, fazer um comentário geral. É o seguinte, quer dizer, de fato, vários aqui dos que me antecederam, né, falaram das várias atribuições e funções que podem ser desenvolvidas pelo economista, né? E essa é uma grande diferencial da nossa formação. Essa nossa formação pluralista é que nos dá essa função e essa visão holística das coisas, e que, portanto, torna o economista apto a desenvolver e enfrentar os maiores desafios, né? Se o curso de economia se prendesse à técnica, simplesmente, ele seria rapidamente superado. Mas é exatamente essa visão da composição da cultura econômica, história econômica, teoria econômica, economia aplicada, métodos quantitativos, que nos dá um instrumental que é muito bem utilizado, né, para enfrentar os grandes desafios, né? Então, eu quero destacar esse ponto. É muito comum que os alunos se sintam um pouco frustrados no início, durante o curso. Alguns me dizem assim, poxa, mas eu estou aqui estudando história econômica, teoria econômica, história do pensamento econômico, e eu vou lá no meu estágio ou no meu trabalho e eu sou um preenchedor de planilhas, né? Eu falo, olha, isso a faculdade não precisa te explicar, te ensinar a preencher planilhas, você vai aprender no dia a dia e você vai se virar e vai fazer. Agora, o que a universidade vai te dar é algo que só a universidade pode te oferecer, que é aprender a aprender, né? É o conhecimento, a metodologia, são os instrumentos para isso. Então, em geral, o economista se dá bem nas mais diferentes áreas e nas interconexões necessárias com direito, com relações internacionais, com gestão pública, com toda a temática ESG que foi lembrada aqui hoje, e outras, né, que você pode, claramente, a partir da sua formação básica, desenvolver. Muito obrigado. Por favor, senhor Herbert, fique à vontade para fazer a próxima colocação. Bom dia. Eu sou aluno daqui da Unip de Jundiaí, eu sou aluno do Mário Guerreiro, tive a oportunidade de, em 2019, conhecer o Luiz Barcia direto no Corecon, cheguei a realizar pesquisas para o Corecon aqui em Jundiaí, pesquisa em impostos inflacionários e tal, e a minha dúvida é a seguinte, que o Luiz, ele acabou colocando que o Corecon, ele dá todo o suporte para o economista se adentrar ainda mais. Aí eu tenho muitos amigos que nessa pandemia acabaram perdendo o emprego, eu inclusive, e a gente consegue exercer a atividade de economista dentro das nossas empresas, onde a gente trabalhava e tal, só que a gente queria inserir ainda mais, do tipo, a gente queria, por exemplo, continuar fazendo pesquisa para o Corecon, continuar fazendo pesquisas voltadas a preço de mercado, para concorrência, porque tudo isso são campos que a gente aprende na faculdade e que a gente precisa ter a noção no dia a dia e exercer no dia a dia. Então, eu queria saber como que a gente pode estar indo no Corecon e poder adentrar ainda mais com o suporte do Corecon, não apenas individualmente fazendo para nossas empresas. Acho que seria essa a minha pergunta. E obrigado. Obrigado pela oportunidade aproveito esse momento para também agradecer a colocação do nosso colega
informando que o Conselho Regional de Economia mantém à disposição canais de comunicação abertos a todos os interessados. Nós temos o canal Pergunte ao Barsi, diretamente, né, que está colocado à disposição, onde o nosso presidente se coloca à inteira disposição para prestar os esclarecimentos relacionados ao desenvolvimento das atividades econômicas e tudo mais, né? Também o nosso Sindicato dos Economistas possui os canais de comunicação, dentre eles o plantão de perícias. Todas as terças-feiras, um colega economista está à disposição para oferecer esclarecimentos de ordem técnica. Dentre eles, aquilo que for possível para a gente oferecer em termos de apoio técnico nestas recolocações, nós estamos colocando à inteira disposição também. Da mesma forma, o presidente Pedro Afonso sempre se coloca à disposição, através do site do Sindicato dos Economistas, dos canais de comunicação, o oferecimento de elucidações nesse sentido. Então, eu coloco à disposição do colega, também como vice-presidente do Sindicato dos Economistas, à inteira disposição, não só do colega, mas dos demais que estiverem nessa situação de recolocação ou que possam fazer sugestões. Queria deixar aqui consignado também, com a devida licença do presidente Barsi, a capilaridade, né, que ele tanto defende, e eu acho louvável, em termos de colocação no mercado financeiro. Aquilo que o presidente Barsi tem como bandeira, né, defendida ao longo de tantos anos, é algo que realmente precisa ser valorizado. Depende apenas, única e exclusivamente do profissional, o domínio daquele segmento, daquilo que ele pode ser feito como consultor econômico financeiro independente. Isso é algo realmente muito importante e deve ser respeitado, né? Ainda mais vindo de uma pessoa com o histórico de sucesso que o presidente possui. Então, nós temos, efetivamente, essas capilarizações que são importantes para a categoria como um todo, tá? Além de todas as demais que são desenvolvidas brilhantemente por todos os nossos dirigentes, né? Dentre eles o Pedro Afonso, com os cursos oferecidos pelo sindicato e tudo mais. Peço desculpas por ter me alongado um pouco, mas eu gostaria sempre de deixar à inteira disposição dos nobres colegas todos os canais de comunicação que as nossas entidades possuem e mantêm à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Bom, visto que eu acho que fizemos um início, demos o start para uma série de palestras que vão ocorrer durante esse mês do economista. Quero agradecer a presença de todos, a presença do professor Lacerda, a presença do Pedro, a presença do presidente Barsi, que foram os 3 palestrantes, e de todos os colegas economistas que participaram dessa primeira apresentação do ciclo de palestras do mês do economista. Lembrando que todas as terças teremos palestra nesse horário das 11 da manhã, às quintas no horário das 18 horas e no dia 13, no dia do economista, excepcionalmente, uma palestra às 11h30 da manhã, às 11 horas da manhã, com o presidente Barsi. Então, muito obrigado a todos e continuem acompanhando as nossas lives que ocorrerão ao longo desse mês, dos 70 anos da profissão economista. Muito obrigado a todos e até a próxima.